Atenção! Este episódio contém baldes de água fria e chamadas para a realidade que podem chocar pessoas sensíveis do empreendedorismo. Não recomendado para pessoas que compram fórmulas prontas na internet e acreditam que vai dar em alguma coisa. Avance por sua própria conta e risco. Então tá valendo! Mais um episódio aqui do Empresa Mínima Viável. Eu sou o Daniel Wilt e estou aqui com... Lucas Inocente! Muito bem, Lucas. Eu me senti agora aquele cara apresentador de palco. Você é o... E aí começa. Como é que tá, Lucas? Tô ótimo, Daniel. Tô ótimo. Mais um dia aí, mais uma noite de gravação. Vamos que vamos. Tô ótimo. E tu, como é que tá? Vamos que vamos. Tô bem. Cara, que vinheta, hein? Nem vinheta, uma entradinha de... Fiquei com medo desse episódio aqui, Lucas. É pra dar medo mesmo, Daniel. Não é pra deixar as coisas normais. É pra dar medo mesmo. O Gui tá perguntando aqui, veio da caravana de onde? Estamos de Porto Alegre. Então, muito bem. Lucas, lembrar a galera aqui, sempre, pra quem ainda não fez parte, quem tá assistindo pela primeira vez o episódio... né, nosso aqui também, boas-vindas aí, saber que a gente tem que trazer todo mundo para dentro da nossa comunidade, empresaminimiaviável.com.br/comunidade. Inclusive, a gente precisa fugir dos algoritmos, né? Então, se tu quer saber mais sobre o episódio, sobre os novos episódios que vão ouvir, os encontros que nós vamos ter após essa primeira temporada, entra lá no Telegram, entra na nossa comunidade, não tem algoritmo. A gente não vai competir com as outras fotos do Instagram, com os gatinhos e cachorrinhos e todas as coisas que aparecem no Instagram. Então, cola lá que vai saber na hora que a gente postar sem algoritmos. Ô, Lucas, que frase é essa aí? Que tem uma frase aí que eu tô lendo ela aqui, ela tá me chamando a atenção. Não tem, como é que é aqui? Não tem como saber se vai dar certo. Coloque seus pés no chão. E eu acho que é um bom início aqui pra gente tá falando desse episódio nosso aqui, que fala sobre... se a sua ideia vai dar certo, mas antes da gente falar sobre isso, fala um pouquinho, Lucas, do que a gente tratou no nosso último episódio. No último episódio, nós falamos sobre técnicas de como encaixar as tuas ideias na realidade da tua execução. Então a gente falou sobre o elevator pitch, que é aquela frase, aquele conjunto de palavras ali que te ajuda a formar uma frase, que são para o cliente-alvo, que não está satisfeito, o teu produto, a tua categoria, qual problema tu resolve, diferentemente da tua concorrência, e qual o teu produto, quais são as funcionalidades que ele tem. Aí falamos também sobre o 10-20-30, que é uma formatação da ideia em 10 etapas, 10 slides, no máximo 20 minutos, com fonte 30 no teu PPT. E foi isso aí que a gente trocou ideia. Quer saber mais sobre isso? Vai ali no episódio 3, dá o play e aprende essas paradas aí que a gente trocou ideia. Muito bem. E esse é o nosso episódio de hoje, com essa ideia de falar se a sua ideia vai dar certo ou não. Como é que a gente faz para fazer ou saber se a nossa ideia vai dar certo? Esse é o nosso assunto de hoje. Então, vinheta! Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Luquinha, é o seguinte, a gente não é Steve Jobs, né? A gente não é assim, nenhuma mente brilhante capaz de criar unicórnios na primeira tentativa, né? Nem na segunda, nem na 10ª, sei lá em qual que a gente tá agora. um dia daqui a pouco a gente emplaca, faz a coisa acontecer. Mas aquela frase ali, cara, que tu tinha trazido aqui pra gente, que é, não tem como saber se vai dar certo, né? Coloca os pés no chão. Eu ainda considero que a maioria das pessoas vive num mundo mágico, onde o empreendedorismo é a salvação dos problemas e a chance aonde tudo vai dar certo, né? E eu acho que é importante a gente sempre reforçar isso com a galera, né? Que, cara, o normal é dar errado. O normal é não dar certo. E eu acho que essa coisa que a gente traz aqui, os pontos que a gente vai conversar, eles têm uma relação muito forte com isso. A gente começar a ter consciência de onde que a gente tá. Então, por exemplo, qual é o ambiente que está ao seu redor, em que local que você está, em que tempo você está vivendo. Porque existe uma conjunção assim, de coisas para acontecer, né? De ter uma ideia e essa ideia ser útil para o contexto onde você está vivendo,
dessa ideia ser útil para o tempo que a gente está vivendo. Então, de repente, alguém tem uma super ideia, né, de uma casa de eventos. E aí você está no meio de uma pandemia. Não é um bom momento para lançar, né, um empreendimento que vai demandar que as pessoas se coloquem à prova da sua vida, né? Então dá para evitar algumas coisas assim. Mas essa coisa da consciência, eu acho que é um item bem relevante. Não é bem a coisa de dizer, não vou fazer então a minha ideia acontecer. Ela tem mais uma relação da gente saber da restrição que está presente e saber das oportunidades também que podem estar presentes, porque tem alguma coisa no local que você está que faz muito sentido de dar atenção e criar energia, né? É por aí. A gente começou falando sobre os pés no chão, né? E agora a gente falou sobre não sermos o Steve Jobs, e você que está ouvindo talvez não seja também o Steve Jobs, talvez uma reencarnação, mas acho difícil. É sobre essa consciência de saber quem a gente é, também a gente trouxe lá no primeiro episódio, Daniel, né? Quem a gente é, quem é você. Então, a partir dessa consciência de saber quem a gente é, onde a gente está, que a gente consegue saber o que a gente pode fazer que pode dar certo, né? Que seja relevante para o espaço-tempo, para a comunidade que tu tá, né? Comunidade em termos... Falando comunidade como se fosse um grupo, né? Talvez as pessoas da tua cidade, as pessoas do teu bairro, as pessoas que tu acompanha na internet, talvez artistas digitais, talvez músicos, né? A tua comunidade em si, as coisas que tu tá em volta ali. Então, quem que tá na tua volta, para quem que tu pode ser relevante, né? Acho que essa é a consciência que a gente vem falando, sobre não inventar algo muito miraboloso que tu não vai conseguir executar porque tu não conhece nada sobre isso, ou que tu não conhece ninguém que usa isso. Então, acho que esse é o ponto da consciência. Ter a consciência quem que tu é, o que tu está fazendo, onde é que tu tá, que espaço-tempo, como tu falou ali de pandemia, e quem é a sua rede, né? Acho que esse é o ponto que é importante. Interessante. Quando a gente fala de quem é a sua rede, né, tem esse pensar. Provavelmente você participa aí de alguma comunidade, algum grupo que você faz parte aí para networking, né, que você conversa, troca ideia, consegue ter indicações de serviços, indicações de potenciais clientes, consegue gerenciar e criar algum tipo de influência com as pessoas que estão com você nesse processo, né? E dessa rede também a gente acaba descobrindo pontos de apoio e pessoas que provavelmente você vai ter uma conexão que vai estar mais junto com você ali no dia a dia, né? Pessoas que você vai querer trazer para perto e vai ter uma atuação mais profunda, né? Então, às vezes a gente tem pessoas da nossa rede que servem como pessoas que a gente informa, e tem pessoas que fazem parte da nossa rede que a gente vai querer que elas façam parte dos projetos que a gente está criando. Se a gente for lembrar, né, Lucas, lá da Visão Produção, um dia conversando com o Lucas, eu falei, cara, tu tem que escrever comigo esse livro aqui, cara, porque tu já viveu coisas aí, tu já tentou coisas, né, a gente já teve falhas o suficiente para poder trocar ideias sobre aprendizados que a gente teve ao tentar empreender, ao tentar criar empresas, enfim, e vale se compartilhar, né? E essa coisa também de quem são as pessoas que a gente vai colocar como próximas da gente. Às vezes, os familiares, depende, quais, né? Meus amigos, depende, quais pessoas amigas que você tem vão estar próximas de você, né? Mentores, quais mentores? Não adianta nada pegar alguém que vai te mentorar de um assunto que a pessoa nunca pensou a respeito, ou não tem nenhuma conexão mais de interesse a respeito do assunto, ela não vai, entendeu? Uma conexão financeira não é suficiente para fazer algo acontecer. Então, quem são, né? Quem são essas pessoas que você vai aproximar da sua rede, né? Quando tu falou de família, eu não lembro aonde que eu ouvi essa frase, mas é uma coisa que eu sempre levei pra vida, que é: pra família tu cobra em dobro. Interessante. Porque é coisinha complicada a família, né? É coisinha complicada. E aí, quando a gente pensa nessa questão de quem que é a sua rede, realmente esse é o ponto, assim, olhar em volta e saber quem são as pessoas que estão na minha volta, que eu conheço, que eu quero conhecer, né? Eu acho que vem muito disso, né? Essa busca pelo networking, essa busca pelas indicações que a gente falou, esses pontos de apoio. Claro, eles estão em pessoas que a gente conhece, mas também elas podem estar em pessoas próximas
né? Próximo, tipo um segundo ponto de contato, né? Então, quando a gente pensa no cliente, aquele cliente lá muito bom teu, talvez tenha pessoas para te indicar que talvez possa vir a ser uma conexão mais profunda, talvez possa vir a ser um ponto de apoio para alguma coisa, né? A questão de mentor, eu vi muito nos Estados Unidos rolando um lance de eu preciso de um mentor, né? Meio que uma moda, assim, de eu preciso de um mentor, e às vezes tu vai procurar um mentor por procurar um mentor, tu vai cair numa cilada, né? Tu vai ter gente ali te indicando coisas que talvez não seja o que tu precisa e tal. Aí vem a questão da conexão também, né? Aqui entra, enfim, fornecedores também, né? Acaba sendo a tua rede, né? A pessoa que tu contrata lá para executar um serviço que faz parte de um serviço teu, do teu projeto, também acaba sendo a tua rede, né? Então eu acho que olhar para isso, né? Fazendo até uma recapitulação rapidinho, né? Então, quem é você? Onde você está? Quem é a sua rede? São as perguntas para colocar os pés no chão. Voltando aqui a falar de pé no chão. E aí, pensando nisso, depois que tu pensa em quem é a sua rede, tu começa a pensar, qual é a rede que eu quero? E aí a gente começa a olhar para fora desse círculo de amizade, para fora desse círculo de networking, e aí a gente pode começar a olhar para comunidades em geral. Assim como a gente está fazendo a nossa comunidade aqui do Empresa Mínima Viável, existem diversas outras comunidades na internet, desde grupos do WhatsApp, de Facebook, nós mesmos estamos fazendo grupo no Telegram, existem fóruns também, saudade internet dos anos 2000 ali, anos 90, tudo era fórum, bem melhor organizado, né? Mas enfim, no futuro teremos um fórum aí, talvez. Ô Gui, tu viu que ele deu um jeito, a mensagem pro Gui aqui. O Luquinha deu um jeito de deixar registrado que a gente vai ter um fórum, hein? Um dia. É isso aí. Um dia, é isso aí, um dia talvez teremos. Não temos a métrica específica ainda de sucesso, mas... Não sabemos em qual temporada iremos divulgar o nosso fórum. Exato. Vai acontecer. Mas tá aqui, tá registrado. Se foi falado, é verdade. Falando em verdade, né? Aí a gente começa a olhar pra verdade, pra quem a gente é, né? Então, quais comunidades que representam a verdade, a sua verdade, né? Quem são os familiares que representam a tua verdade, quem são os clientes, né? Esses sim vão ser pontos de apoio, esses sim vão ser conexões mais profundas. Sabe que essa coisa da verdade, Lucas, eu lembro, às vezes quando eu quero falar de algum assunto, tem alguns grupos que eu participo, que eu acho que eu participo mais para saber da loucura que o mundo tá indo, do que necessariamente pessoas que eu me sinto uma conexão, assim, com elas, né? Eu participo de alguns grupos de empreendedorismo que eu não tenho vontade de compartilhar coisas com aquele grupo, entendeu? Às vezes estou ali para, de repente, alguém pede algum contato, eu consigo fazer algum apoio, né, de conexão, mas é como se eu não tenho vontade de contar as coisas que eu estou fazendo naquele grupo ali. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, quando a gente começa a ver sobre quais grupos a gente quer ver a nossa mensagem ressoar, vamos chamar assim. Então, tem um ponto de relevância aqui que é com quem que você quer estar conectado. Se você está montando um projeto, esse projeto tem um assunto. Quem são as pessoas que falam desse assunto? Porque tem diversas pessoas aí que trocam ideias sobre isso. Mas quais são as que você quer estar próximo? Quais são as que você quer ter próximas de você, né? E essa é uma decisão para ser tomada, para ser revisada também de forma constante, mas ela muito cedo você começa a ver do tipo, esse pessoal aqui não me ajuda, né? Esse outro pessoal aqui me ajuda, me escuta, me complementa, né? Você acaba tendo um pouco dessa conexão presente, assim. E ao longo do tempo você vai encontrar e vai desenvolver a sua própria comunidade. E esse entendimento de quem é que vai estar ali fazendo parte dela. E é muito importante você desenhar muito bem quem é que você quer que faça parte da sua comunidade, porque ela também vai representar o seu crescimento. As próximas pessoas a entrarem na comunidade vão ser parecidas com as que estão agora. Então existe um trabalho também de garantir que o próprio modo, né, Lucas, como a gente divulga o nosso projeto, ele dá uma ideia de que quem é que a gente quer que faça parte desse projeto, quem é que a gente quer que se conecte conosco, né? A gente fala muito sobre impacto social, de representação, de causa, né? De presença com a comunidade local. Então, a gente não está falando de qualquer tipo de empreendimento,
que a gente não está falando com qualquer tipo de pessoa empreendedora. Então, a gente deixa muito claro que o nosso podcast e o nosso jeito de pensar não é para todo mundo. E não é porque a gente é diferente, nem nada especial no mundo. A gente só está querendo se conectar com pessoas que têm essa mesma linha de raciocínio e de consciência que a gente está trazendo, né? Que é a nossa verdade, né? A gente não acredita nesse empreendedorismo de palco, a gente não acredita que as coisas são fáceis, a gente não acredita que existe uma fórmula que tu aplica e as coisas funcionam. Eu acho que vem muito disso, Daniel, vem muito disso da gente buscar essas pessoas que têm esse pensamento de que as coisas não são tão fáceis assim, inclusive até brincando, né, um filtro que a gente pode fazer para as pessoas aqui da Empresa Mínima Viável são pessoas que não acreditam em meritocracia, porque o próprio fato da meritocracia em si, ela acaba sendo bastante cruel, digamos assim, porque se tu acredita que se tu se esforçar bastante, tu consegue, quando tu não conseguir, significa que tu não se esforçou o suficiente ainda, sabe? Tu pega lá uma pessoa que trabalha das 7 da manhã às 10 da noite, tentando construir o seu sonho lá e tá lá tirando 1 salário, 2 salários, essa pessoa não tá se esforçando. É claro que ela tá se esforçando. Então, acho que é muito isso, assim, quem que a gente quer tá em volta, né? E aí que encaixa como que a tua ideia vai dar certo. Com certeza a tua ideia vai dar mais certo se tiver mais pessoas que acreditam nas mesmas coisas que tu. Não quer dizer que elas têm que ter exatamente as mesmas habilidades, porque até é importante, né? E, na verdade, é muito importante que você tenha pessoas trabalhando com você que tenham habilidades diferentes das suas, porque vai existir uma complementação, né? Mas a gente não está dizendo aqui que são pessoas diferentes. Elas têm habilidades que se complementam, mas existe uma consciência, existe uma conexão ali que faz com que aquela relação de sociedade, de parceria, como ela for estabelecida, ela tem um funcionamento de longo prazo, né? Eu acho que esse é um ponto relevante assim, pra gente colocar. E esse movimento de saber quem é que vai estar com você, ele é uma pergunta constante e é uma pergunta que ela do início aparece, porque é quem vai começar a caminhar junto com você dentro desse processo, mas ao longo do tempo, dependendo do negócio que você está construindo, você pode ter contratação de novas pessoas, de repente novos papéis para sua equipe, e a pergunta vai ser a mesma. Quem é essa próxima pessoa que vai entrar aqui no projeto e que vai fazer um determinado papel? Essa conexão vai ter que estar presente, senão a coisa não flui, entendeu? Então, esse pensar, essa causa, ela tem que ser comum, assim. Então, eu penso muito nisso, assim, nos projetos que eu participo, de ver o quão conectado eu tô com as pessoas que estão rodando comigo, né? E eu acho que eu faço essa pergunta, assim, porque eu já tive várias parcerias e sociedades que, depois de um tempo, eu não tinha vontade nem de ver as pessoas mais, entendeu? E isso é muito ruim, sabe? Porque a gente passa do nosso limite, né? Não era para estar vivendo mais aquela relação e a gente continua nela e faz mal pra gente. E eu acho que esse é um ponto bem importante, Lucas, porque se você acha que você vai ter só uma sociedade na sua vida, só um projeto na sua vida, se você está criando esse caminho de empreendedorismo, esquece. Você vai ter muitas relações e muitos projetos e muitas empresas que podem surgir, né? Às vezes acontece da pessoa ter uma ideia, uma execução e conseguir ficar décadas por ali, mas certamente as pessoas que vão estar com você nessas décadas vão ser pessoas diferentes. Então não muda. Entendeu? A gente vai estar sempre construindo e se adaptando nesse sentido, né? E eu queria, Lucas, trazer para a seguinte questão aqui. Até a gente vai falar mais disso mais à frente, mas o que podem ser as principais jornadas de conhecimento aqui? Eu fiquei pensando nisso, né? Que tipos de habilidades a gente poderia brincar um pouquinho aqui para as pessoas tentarem se ligar, né? Que habilidades são essas ou que lacunas são essas que podem aparecer no nosso dia a dia aqui? No dia a dia de uma empresa, a gente tem todas as áreas que uma empresa precisa para andar, né? Então, a gente tem marketing, a gente tem financeiro, própria coordenação do processo, né, dos fluxos de trabalho, a parte de gerenciamento e tudo isso para montar a estrutura da coisa que tu tá vendendo, né? Então, tipo, além de ter essas coisas padrões que uma empresa precisa ter,
marketing administrativo, gestão, RH, né, porque imposto, né, toda essa parte burocrática também. Tudo isso é a base para que tu consiga exercer a função, ou o produto, ou o serviço, que é o teu principal ali do que tu está vendendo, né, do valor que tu tá vendendo, né. Uma coisa que tu comentou ali, Dani, sobre ser a primeira vez que tu vai fazer alguma coisa e vai dar certo, talvez tu até consiga se as outras pessoas que estiverem contigo erraram bastante e sabem te encaminhar para aquilo que tu realmente precisa, né? Porque sozinho, fazendo tudo sozinho, eu não conheço ninguém que acertou nada de primeira. Então, tipo assim, a pessoa fez um curso e fez lá um negócio de primeira, acertou, beleza, mas ela fez um curso. Ela estava lá e conseguiu um sócio e entrou no primeiro projeto milionário. Beleza, o sócio errou 20 vezes antes. Essa questão, assim, de quem que tá ali para suprir a tua falta de conhecimento? Quem que tá ali para suprir, né, a tua falta de experiência, principalmente? Até pensando nisso, ó, tu comentou aí de cursos. Eu te comentei uma vez de um curso que eu fiz, onde ao final do curso, eu fui chamado e me disseram, né, que, cara, tu viu como é que tu exerceu tua liderança nesse curso, né? E eu não tinha noção do que eu tinha feito. E ali foi a primeira vez que alguém me disse assim, tu tem um lance aqui de liderança, só que a tua liderança não é a tradicional, é um outro jeito. Tu nem vê o que tá acontecendo e as pessoas estão te seguindo, tu tem que se ligar nisso, pro bom e pro ruim. Isso eu tinha 19 anos, Lucas, quando me disseram isso. Eu falei, caramba, tá bom, eu descobri um poder que eu não sei como é que eu vou usar ele ainda, mas eu tenho que me ligar que ele tá aqui dentro, entendeu? E isso era um curso. A única conexão que eu tive naquele curso ali... Isso aí é na era Vargas, Daniel? Na era, deixa eu pensar aqui, isso era 1998. Ah, não é tão longe, não. 1998, e aí, cara... A única conexão que eu tive daquele curso, a pessoa que eu lembrava, eram das pessoas que deram um curso. E depois, acho que era 2007, eu estava numa outra empresa e fui fazer um curso de conflitos, gestão de conflitos, acho que era uma coisa assim. E eram as mesmas psicólogas dando aula, cara. Caramba! E elas se lembraram de mim. Aí sim. E aí eu falei, caceta, que coisa. E elas se olharam e falaram assim, viu, a gente tava certo? Daí eu, pá, tá louco, meu? Tudo bem? Muito bom. Mas, nós sabemos que eu lembrei agora, cara, e até antes da gente entrar aqui, eu fiquei pensando aqui em tentativa e erro, ciclos, né, que a gente vai vivendo. E essa palavra, né, conflito. Tem gente que fala que conflito é bom, né, ou conflito é ruim. Mas eu tava ouvindo hoje uma fala de uma pessoa que fala muito sobre comunicação não violenta, o Dominic. Claro. Que é uma das referências aqui no Brasil sobre o assunto. Instagram, Contato Dominic. E ele tava falando sobre conflito e ele falou o seguinte, a questão da vivência de um conflito, ela se torna positiva quando tu tem uma rede e um ambiente que sustenta a possibilidade de falar sobre aquelas coisas. E aí eu fui concluir o seguinte, cara, que não é que eu era contra conflito. Eu era contra viver um conflito num lugar onde eu não tinha espaço. Eu não tinha apoio, não tinha suporte para aquilo. E aí volta para como é importante a gente ter uma rede conosco. Porque daí a gente vai poder falar dos nossos conflitos, a gente vai poder... às vezes ter apoio para mediar algum conflito que está tendo entre sócios, entre pessoas de uma empresa, porque tu vai ter constituído uma rede que te dá esse apoio, te dá esse suporte para que tu possa refletir e fazer. Agora, tem esse ponto. Muitas vezes você não vai querer entrar num conflito porque, cara, é uma furada, entendeu? Tipo, ninguém vai sair feliz com o que está acontecendo ali, ou é aquele tipo de conflito que você entra onde você vai perder e é tudo contra você. Então entra muito nessa questão da gente se ligar do que tipo de movimento que a gente quer fazer parte, né? E quem vai estar com a gente nesse movimento também. Com certeza, porque agora que tu falou, eu percebi que são muitas camadas. A gente está falando aqui de marketing, a gente está falando aqui de financeiro, mas o que tu trouxe é uma outra camada, né? Uma camada social, digamos assim, né? Uma camada de relacionamento, de afeto que tu, querendo ou não, acaba trocando ou tendo que trocar com as pessoas que estão junto contigo no teu dia a dia. Porque se a gente for parar para pensar ali numa empresa, né, 8, 9 horas por dia de trabalho,
de contato, de afeto, de troca de afeto, querendo ou não, e esse afeto pode ser positivo, que vai te ajudar a resolver os conflitos, ou pode ser negativo, que vai te atrapalhar nessa condução dos conflitos, né? Além do marketing, além do financeiro, tem todo o relacionamento, né, entre as pessoas, que é muito importante para o sucesso de qualquer projeto, porque não tem como tu fazer um projeto de sucesso, uma empresa, com pessoas que não se dão bem, não tem como. É um trabalho em time, é um trabalho em equipe, né? Se tu tem a melhor zaga lá, vamos falar de futebol, se tu tem a melhor zaga e tá lá discutindo, os zagueiros estão discutindo, cara, vai bater cabeça no cruzamento, vai tomar gol. E quem tá ali, né, junto, mediando também essa pessoa num cargo de gestão, é muito importante também que essa pessoa tenha essa visão de resolução de conflito também. Mas não de resolução de conflito na questão de botar pano quente, né? É resolução de resolver, ir à raiz do problema e tentar resolver, né? E esse é o grande ponto de resolver, não de querer saber quem tá certo. Isso, eu falo que é encontrar o erro e não o errado. Olha, até o Gui tá dizendo pra gente fazer um resumo desse bloco, mas assim, o pessoal que tá assistindo a gente, vai dar errado. Algumas vezes. Algumas vezes. Mas uma então, hora assim, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Então, assim, depois da volta do nosso break, a gente vai falar sobre como minimizar o risco. Mas aqui já é uma primeira dica. Cuida de quem você está se cercando. Garanta que são pessoas que têm espaço para conversar com você. Que têm a presença para poder construir uma relação empreendedora e um cuidado, né, dessas coisas que a gente está dizendo, né? Mas eu acho que o grande lance é esse, viver com o pé no chão e buscar isso, né? Pé no chão, coração atento, olhos abertos. Gui, solta o break aí pra nós, então. Oi, Lucas Inocente aqui na voz. Tu sabia que eu tenho outro podcast? Esse podcast, por um acaso, tem o nome de Sabe de Nada, Inocente. Então pega tua toalha e vem comigo trocar ideia em cima da pergunta que tem a resposta 42. Sabe do que eu tô falando? Não? Ficou curioso? Então procura aí no teu player de podcast preferido por Sabe de Nada, Inocente, e vamos juntos nessa aventura. E obrigado pelos peixes. Então tá, vamos lá. Esse Sabe de Nada Inocente aí, tu sabe sim, Luquinha. Inclusive é o seguinte, ó, fiquei pensando aqui, cara. Esse bloco anterior eu fiquei mal, Lucas. Eu já tô com medo de fazer a minha ideia acontecendo. Tem que me ajudar aqui a sair do risco aqui, cara. Me dá a mão, Daniel. Me dá a mão, olha pra luz. Como é que a gente nos ajuda e ajuda a galera também aqui pra validar as ideias, né? Eu lembrei aqui da primeira que a gente tem pra falar e é uma que eu gosto muito, né? Vende. Faça. Venda pra alguém. A maior prova que tu pode ter de que isso tá certo ou não é botando na rua, vendendo pra alguém. E a sensação da venda também pode ser algo, né? Porque talvez o vender, vendi, mas não foi legal vender. Daqui a pouco, tipo assim, foi difícil, foi um troço que demorado, foi semanas para conseguir fechar o primeiro cliente. Isso pode ser um indicativo de que, de repente, o produto não tá o mais adequado, a oferta não tá a mais adequada, que o público-alvo talvez não seja o mais adequado. Mas, de novo, isso vem com o pé no chão, né? Isso, a gente está falando aqui sobre minimizar os riscos, né? Não eliminar os riscos. Então, quanto antes tu conseguir vender para alguém, melhor. Mas, como tu está falando, se essa venda foi difícil, talvez tenha alguma coisa aí, né? E até sobre venda, Dani, tem um negócio muito legal, que são os 3 Fs. Os 3 Fs que é legal tu não dar tanta atenção assim quando tu completar a venda, principalmente tuas primeiras vendas, que são os Friends, Family, de novo aí a Family, e Fools, né, que são os tolos. Então, amigos, família e pessoas que tu sabe que não são tão, assim, espertas, digamos assim, talvez não sejam as melhores pessoas para tu validar a tua venda exatamente. Então, isso é legal de deixar aí, os 3 Fs. Não é o Força, Foco e Fé. Força, Foco e Fé, esse é o Friend, Family and Fools. Isso aí. E tem um outro lance que a gente tava conversando esses dias também, até do Tim Ferriss, ele brincava com isso também, que é daqui a pouco a gente ter uma página de vendas de um produto que nem foi produzido ainda. Eu digo lá que o produto não está disponível e aí as pessoas podem registrar o seu interesse, por exemplo. Isso pode ser uma forma de validar, por exemplo, quantas pessoas interessadas tem para um determinado curso que você quer fazer. E aí, só com essa coleta de pessoas interessadas, pode ser um indicativo de, acho que eu vou lançar então um curso, porque tem muita gente aqui que está a fim de fazer, né? Inclusive, podem ser pessoas para você entrevistar,
para saber se o seu preço está adequado, né? Dependendo do que você está oferecendo. Temos várias possibilidades aí em relação a isso. Exato, tu pode fazer um tipo de landing page, né, uma página ali que tu vai poder colocar um tipo de anúncio, e a partir desse anúncio tu vai conseguir saber a conversão desse anúncio. Então ali no anúncio tu já vai ter uma frase de impacto, tu já vai ter uma chamada para uma ação. Aí lá no tua landing page também tu já vai ter um formulário de contato, tu já vai colher algumas informações de algumas pessoas, e na verdade aquela landing page nem precisa ser a tua marca exatamente, o teu nome, a tua foto, pode ser qualquer outra coisa. Tu tá ali colhendo informações, né? Então também esse lance de ter um produto fake, uma página fake, pode ser muito bom para tu validar uma ideia muito rápido. Então tu vai num site que constrói sites, assim, né? Um meta site, faz um site gratuito lá rapidão, põe R$10, R$20, uma plataforma de anúncio qualquer, e ali tu já vai ter rapidamente uma validação de que aquilo que tu tá pensando faz sentido ou não. A outra coisa aqui, Lucas, outro exemplo, né? Qual é o MVP? Qual é o seu produto mínimo viável, né? E é um pouco de onde vem o nosso nome do empresa mínima viável, né? Então, qual é o mínimo de empresa que você tem que ter para começar a operar? Aqui seria qual é o mínimo de produto, de oferta, de modelagem desse serviço aí que você tem para poder modelar, né? O que dá para trabalhar aí? Uma coisa que eu sempre falei, desde quando eu faço freelancer, desde o meu primeiro freelancer, eu sempre falo isso para a pessoa pensar, se tu tivesse no teu site um único botão que executasse uma única ação, qual ação seria? E isso é até bem curioso, porque sempre me chamavam para fazer os sites, para fazer uma galeria de fotos, uma descrição de produto, um vídeo na home, destaques passando, e quando eu perguntava qual que era o botão mais importante, as pessoas falavam, contato. Eu preciso que as pessoas entrem em contato comigo a partir do site. Então ali tu já começa a ver qual que é a importância mesmo, né? O que tu quer fazer. Então tu pode pensar, tu tem uma gama de produtos que tu quer fazer. Vamos botar aqui produtos culinários. Vamos supor, produtos culinários. E tu é uma pessoa muito boa na culinária e tu pode fazer 80 tipos de lasanha, 80 tipos de pastéis, 80 tipos de hambúrgueres. Tá, mas tu não vai conseguir lançar 80 produtos. Escolhe um único produto e tenta lançar esse único produto. Ah, mas é estranho, né? Tem aquele lance também, né, Daniel? Ah, mas eu tenho vergonha de não estar muito bem produzido. O que tu tem pra me falar sobre isso? Se você não sentir vergonha, isso aqui é dos fundadores do LinkedIn, né? Ele fala isso, né? Se você não tiver vergonha do que você está fazendo, você demorou muito tempo para lançar. E eu acho que a gente consegue compor essa vergonha que você pode sentir. Eu fiz sei lá, o seu produto é um software e de repente ele não tá tão bom assim. Legal, bota uma camada de serviço onde você pode operar o seu software e você serve como apoio para o cliente, para aquilo que ele está precisando fazer. Até que o seu sistema esteja pronto o suficiente para permitir o autosserviço. A gente tem várias possibilidades aqui de poder operar. A gente tem um exemplo disso, né? Pré-GUI, com certeza. Com certeza, o nosso querido episódio piloto, né? Tá aí, é só ouvir ele. Com certeza, perto desse, ele é um pouquinho vergonhoso. E a gente não vai tirar do ar para lembrar dele sempre. Tem que lembrar. Outra pergunta aqui, Lucas. Por que a gente tem que validar as ideias? Na verdade, isso não precisa validar a tua ideia. Tu só precisa validar a tua ideia se tu não quiser gastar todo o teu dinheiro em uma coisa que tu não tem certeza que vai dar certo. Dinheiro aqui a gente pode colocar dinheiro, recurso, tempo. Então, tipo, por que tu precisa validar a tua ideia? Para descobrir o quanto antes, da forma mais rápida possível e mais barata, se o que tu tá pensando tem sentido ou não. É bem esse lance, né? A gente não precisa validar as ideias. Deming tinha uma frase que ele dizia que você não precisa se adaptar, porque afinal de contas a sobrevivência é opcional. É verdade. O que era uma frase sacana, né? Deming sacana. As pessoas achavam que iam ouvir uma palavra ali de conforto, né? Para as pessoas que não queriam se mudar nada, não queriam adaptar. E basicamente ele traz essa reflexão que, cara, você sempre está em mudança, né? A gente sempre está em mudança. E quando vem esse pensar de mudança, eu fico olhando um pouco também nesse pensamento de hipótese, né? A gente deveria conseguir funcionar mais em cima de perguntas. Eu vejo muitas discussões nas empresas tentando descobrir se está certo ou não.
quem que tá certo ou não, qual a opinião que tá certa ou não. Esse botão tem que ser maior, esse botão tem que ser verde. Não, porque a proposta de valor tem que ser tal, porque é o modelo de negócio. É tudo hipótese. Enquanto tá ali conversando na mesa de reunião, trocando ideia, no PPT, na planilha, né? Até em planilha, frase clássica também de startup, que na planilha todo mundo é rico, todo mundo fica rico na planilha, né? Então tu só vai saber botando na rua. Então tu precisa ter esse pensamento de que eu não tenho certeza se eu tô certo ou não. Isso é completamente libertador. Eu não preciso estar certo, eu não sei se eu tô certo, eu preciso descobrir que eu tô certo. Aí entra o MVP, aí entra validar a ideia. Aí tu monta um plano com pelo menos uma pergunta para saber se tu tá dando certo ou errado. Tu precisa ter essas perguntas, tu precisa ter esse pensamento de hipótese. E isso vai te ajudar a validar a tua ideia, isso vai te ajudar a construir o teu MVP. Saber qual que é aquele botão lá que tu quer colocar no teu site, botão único, é a partir desse pensamento de hipótese. Será que as pessoas vão entrar em contato comigo? Será que as pessoas querem comprar uma toalha bordada com o nome? Não sei, mano. Coloca lá no site, põe um anúncio. Vendo toalhas bordadas. Tem a sua toalha bordada. Presenteie o seu amor com uma toalha bordada. E aí tu vai descobrir. Outra coisa legal aqui desse pensar de hipótese, porque tem a pergunta, né? A gente tem que saber de algum jeito se a gente tá dando certo ou não na coisa, o que tá acontecendo. Mas existe aqui junto um pensar também sobre métricas. Quais números vão estar ajudando você a perceber se você está avançando ou não? A gente precisa ter coisas concretas. Claro que uma conversa ali, né, uma coisa não quantitativa, uma coisa qualitativa também é importante, mas a gente precisa se guiar por alguma métrica, algum número. Quantidade de cliques, quantidade de page views, quantidade de ligações, alguma informação ali tem que ser importante para tu conseguir botar o pé no chão e saber se tu tá indo pro lado certo ou pro lado errado. No caso aqui do nosso podcast, precisamos que você escute o nosso podcast. Precisamos que você indique para todas as pessoas que você conhece o nosso podcast, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, assinem e acompanhem a nossa comunidade também. Exato, porque a nossa métrica de sucesso são pessoas na comunidade. A gente não mede like no LinkedIn, a gente não mede like no Facebook, a gente não mede retweet, a gente mede o número de pessoas que assistem o nosso podcast. E tudo bem, né, Dani? Tu pode medir todos esses números, mas pra gente eles não são tão relevantes e daria muito mais trabalho ter que olhar pra todas essas coisas, né? Também. E tem outra coisa, Lucas, a gente pode ficar bem feliz com o número de likes, mas eles podem não refletir o que realmente importa. São pessoas ouvindo. E aí me lembrei das métricas de vaidade. Cuidado pra não se iludir. É só o que eu tenho pra dizer. Outra sugestão aqui, Lucas. A gente poder rodar em pequenos ciclos. Então estabelecer, né, que as pessoas possam estabelecer. Cada projeto vai ter esse número. Não é uma decisão do tipo, tem que ser assim. Não, você vai decidir. Né? Eu tive projetos que eu fazia ciclos de 3 dias. Teve projetos que eu participei que a gente fazia ciclo semanal, quinzenal, mensal. Para que servem esses ciclos? Para você poder pensar o que aconteceu, que informações que você tem e o que você pode fazer de novo, de diferente a partir disso, né? Esse dia eu estava vendo sobre podcast, algumas pessoas utilizam 6 semanas depois do lançamento para ver como é que foi aquele episódio, como se fosse uma visão do tempo de validade inicial daquele episódio. Depois pode acontecer das pessoas ouvirem episódios antigos, quem chegar mais tarde aqui para nos ouvir, mas é importante ter algum tipo de base, né, de informação que te ajude a poder estabelecer para estamos melhorando, estamos evoluindo, né? É importante ter esse pensar. E uma coisa que eu já escutei tu falando sobre o ciclo é que ele traz ritmo pra gente, né, Dani? Então, a gente sabe, toda segunda-feira a gente vai parar e vai olhar para as métricas. Estamos indo bem? Não estamos indo bem. Toda segunda-feira a gente vai olhar para aquela hipótese que a gente tentou, que a gente estava pensando na semana, e a gente vai saber aquela hipótese que a gente pensou na semana passada. Deu o certo número de cliques que a gente pensava? Deu a quantidade de ouvintes que a gente estava esperando? Deu a quantidade de pessoas na comunidade que a gente estava esperando, né? O quão perto, o quão longe a gente está. O que a gente precisa fazer para aumentar esse número se não estiver indo bom? Ou não, tá tudo indo certo, vamos tocar o barco, tá muito bom, segue. Então, acho que ele limita
né? O ciclo ele limita para que tu tenha uma criatividade também, né? Nesse lance do pensamento de hipótese. Então, tipo assim, eu tenho uma semana para testar essa landing page. Então, eu preciso fazer ela em um dia, eu preciso botar o anúncio no ar em um dia. Então, tipo, aí tu já começa a cortar custo, cortar tempo, tudo. Os pequenos ciclos eu vejo muito como isso, sabe? Como uma criatividade, uma possibilidade de criatividade e uma limitação no teu escopo e no teu trabalho. Tu não vai rodar uma landing page por 6 meses, tu vai rodar a landing page por 6 horas, por 6 dias, sabe? Então, tipo, é limitador, né? E quanto menos recurso, mais criativo. E às vezes aproveitar, né? Tem algumas ferramentas aí de anúncios que te dão créditos para poder testar. Pode ser a chance, né? Créditos que vencem daqui a 30 dias, então aproveita e utiliza eles para poder fazer algum tipo de teste em relação ao que você já tem disponível, né? O construir, medir e aprender é um ciclo. É o ciclo, né? É o ciclo de aprendizado, é o ciclo de novas perguntas, é a possibilidade que a gente tem de estar trabalhando bastante forte nisso, assim. Bom e velho Lean Startup, a gente poder sempre ter perguntas que nos levam a algum tipo de construção, o mínimo necessário para poder validar, e a partir desse aprendizado, que pode dar certo ou errado, a gente decide se persiste ou se a gente troca aquilo que a gente está fazendo. Esse lance de minimizar o risco, a gente tem um jogo de até onde vamos, né? A gente poderia chegar aqui para as pessoas e dizer, faremos 366 episódios do Empresa Mínima Viável, mas não. A gente decidiu que a gente vai executar uma temporada do Empresa Mínima Viável, um total de 6 episódios, e a gente, a partir desta primeira temporada, vamos buscar patrocinadores, pessoas que nos ajudem a manter e fazer com que a próxima temporada possa acontecer, né? Inclusive você aí que está nos ouvindo, se você está sentindo um chamado, uma vontade de patrocinar o nosso podcast, você pode mandar e-mail para a gente, sabia? contato@empresaminimaviavel.com.br e peça pelo nosso Media Kit. Sim, este é um teste e é uma hipótese que a gente está validando. Será que existem pessoas nos escutando agora, nesse momento, que têm interesse em patrocinar o nosso podcast? Saberemos. É uma hipótese. E até uma outra coisa que a gente está falando dos ciclos antes, o nosso ciclo de publicação está sendo quinzenal. Poderia ser semanal, mas a gente escolheu ser quinzenal para dar tempo de buscar esse patrocínio para a próxima temporada. Que não adianta nada para a gente entregar todos os episódios em 1 mês e meio e aí depois. Então vamos entregar em 3 meses e aí nesses 3 meses, divulgando, né, mostrando as coisas todas, a gente vai ter cada vez mais essa visão de, beleza, vamos ter uma segunda temporada ou não vamos. Então a decisão do ciclo, a partir do pé no chão, de que nós não queremos, né, sair fazendo 360 episódios, tudo a partir disso, né? Quanto tempo que a gente tem, quanto dinheiro que a gente quer investir. Então, o pé no chão vai te ajudar a saber qual que é o teu MVP, vai conseguir te ajudar a saber qual que é o teu ciclo melhor. Tudo é risco. Nosso objetivo aqui é minimizar esses riscos. E aqui é uma pergunta para você, pessoa ouvinte. Diga pra gente como é que você trabalha aí no dia a dia para minimizar riscos do que você está tentando fazer. Quais são as perguntas que você se faz para poder ajudar nesse processo de continuar executando o que você tem que executar, tentando minimizar os seus riscos, né? Então, a gente não pode paralisar, a gente tem que seguir. Fala pra gente, vai lá na nossa comunidade, empresaminimaviavel.com.br/comunidade e manda pra gente as suas reflexões, ok? E quem tem dúvidas também, pode mandar sua dúvida por lá e a sua pergunta pode aparecer aqui no nosso episódio para a gente poder falar mais a respeito. E sempre lembrando, né, para não seguir a gente nas redes sociais, porque nós não temos redes sociais ainda, talvez na segunda temporada, para essa não entrou no escopo. Venha para nossa comunidade, assine o podcast para receber as novas publicações. É isso aí. E lembrando também que os links
de apoio que a gente tiver vão estar aqui na descrição do episódio. Hora de dar tchau? Hora de dar tchau. Então tá. Tchau, Gui. Gui, abração aí. Pode soltar a vinheta. Aí. Ô, Lucas, tá gravando ainda? Tá gravando, Daniel? Acho que tá. Ô, meu, lembrei de umas coisas que a gente não falou. Qual que é a nossa hipótese pra galera se ligar e nos ajudar também? É verdade, a gente falou antes ali, né? A ideia que a gente tem é 250 pessoas na nossa comunidade no final da temporada. Essa é a nossa hipótese. Então a gente entende que a gente vai ter 250 pessoas nos ouvindo enlouquecidamente. Alucinadamente. E aí também o seguinte, ô Lucas, eu tava lembrando aqui, cara, de uma coisa a gente chamou de fora de série, mas fiquei pensando de histórias de pessoas que na teoria deram muito certo, ou deram muito errado, ou depois deram certo. Fiquei pensando nessas histórias que às vezes a gente acha que a gente é derrotado e às vezes o sucesso tá no fazer, né? Ou no que vem depois do fazer. Posso falar a primeira história pra ti? Profundo, pode falar. Olha só, Amanda Palmer. Amanda Palmer tem uma TEDx Talk muito famosa chamada sobre a arte de pedir. Amanda Palmer tocava numa banda e ela teve o contrato da banda dela meio que cancelado ou não renovado porque só vendeu 20 mil discos. E aí então a gravadora tirou esse contrato dela. Tempo depois ela fez uma campanha de crowdfunding numa plataforma chamada Kickstarter. Foi a primeira campanha de crowdfunding a passar de 1 milhão de arrecadação. Sabe me dizer quantas pessoas ajudaram a campanha, Lucas? Posso tentar adivinhar? Adivinha? 20 mil? Aham. E aí ela se tornou um sucesso através desses projetos de crowdfunding e hoje ela tem, sei lá, mais de 10 mil pessoas que acompanham ela no Patreon, que é uma outra plataforma de crowdfunding recorrente, e eu sou um deles. Então ela tá lá e a gente apoia para que ela faça o que ela faz, que é a arte dela, né? A escrita, a música e assim vai. Mas nota como às vezes o teu fracasso também é o teu sucesso, né? Porque na verdade a tua comunidade é que te faz forte. Me lembrou agora também do exemplo do Gumroad, que também é uma startup voltada para fazedores, né? Criadores de conteúdo. E o cara conta a história dele num post. E era uma coisa parecida, assim, ele tava faturando $200 mil, $300 mil, sei lá, e era um fracasso. Porque como ele tava com um investidor, né, queria 3 milhões, 30 milhões e tal. E aí ele teve que fazer toda uma movimentação de comprar as coisas de novo e tal, e hoje tá aí bombando como sempre teve, né. Então também esse fracasso aí também tem que cuidar. Falando em criadores aí, mais um exemplo, temos um outro criador chamado Jack Conte, que é o CEO do Patreon, que é uma plataforma de crowdfunding. E o Jack tem uma história de um vídeo que ele produziu, que ele fez uma baita de uma produção com um vídeo. Ficou muito tempo fazendo edição e tudo mais. Publicou esse vídeo no YouTube e teve lá uma quantidade de visualizações interessantes, vamos chamar assim. Mas o rendimento financeiro que ele teve foi muito pouco. E ele ficou pensando naquilo, do tipo, puxa, qual é o outro jeito de fazer isso, né? E ali começa a brotar essa ideia de fazer o Patreon como uma plataforma que apoia as pessoas que estão em constante criação, né? Hoje ele toca 2 bandas, que são bandas que estão presentes no Patreon, né? E ele consegue apoiar todas as pessoas, os músicos, né? Os musicistas ali que fazem parte, que cantam, que tocam as músicas que são produzidas, usando esse apoio dessa comunidade. E está presente nas plataformas digitais e tudo mais, mas o processo muda, né? Porque a comunidade apoia para que a pessoa faça, continue fazendo o que ela faz. A comunidade não apoia pela próxima coisa que ela vai fazer. A comunidade apoia para que a pessoa continue fazendo o que ela faz. E não se preocupar com a questão financeira para poder produzir e criar. Então o Patreon nasceu do fracasso de financiar. De ver o próprio trabalho meio que, tá, e aí, vou ter que me ferrar desse jeito pra fazer isso daqui, pra esse ganho não tá sendo meu, né?
fica para quem tá anunciando, fica para um monte de gente. Como é que eu consigo conectar com a minha comunidade, com quem me apoia agora, né? Não necessariamente uma história de fracasso, né? Mas é uma história mais de sucesso mesmo, assim, dá pra dizer, que eu li no livro Fora de Série, que tu tinha comentado, que é sobre o Bill Gates. Então, a história toda do Bill Gates é, tipo assim, ele precisava ser o Bill Gates, sabe? Ele nasceu pra isso, assim. Tipo assim, ele foi colocado numa escola de elite, bem jovem, porque ele tava entediado nas aulas, aprendia tudo muito rápido. E essa escola de elite, isso era na década de 70, então nessa escola de elite tinha um computador. A galera comprou um computador lá, Clube das Mães, faziam umas feiras, assim, essas coisas de escola americana de filme, assim. Ele foi colocado numa escola que tinha um computador, que tinha um clube de programação, isso nos anos 70. Então, tipo assim, ele também morava perto da faculdade, de uma faculdade que tinha mainframes, que tinha computadores que ele poderia usar. Então, ele conseguia ir a pé para a faculdade. Inclusive, ele fugia de madrugada para ir fazer programação, para estudar programação, fazer código. Então, tu vê que é uma pessoa que realmente queria muito aquilo e estava muito perto dessa situação de conseguir fazer. E tem uma coisa curiosa também no livro que ele fala, que se tu tivesse nessa época, nos anos 70, e fosse um pouco mais velho do que ele era, provavelmente ele estava trabalhando para a IBM, porque é o que todo mundo fazia, estudava programação e trabalhava para a IBM. E se ele estivesse trabalhando na IBM, ele não teria a visão computacional do computador pessoal, do computador de uso pessoal. Ele estaria pensando em mainframes, estaria pensando em grandes máquinas. Então, além dele ter tido toda a oportunidade, todo o privilégio, né, de poder estar perto da faculdade, de ter o apoio dos pais serem ricos e colocar ele numa escola de elite, ele ainda tinha a idade certa para ter a visão do computador pessoal, de não estar tão afundado numa coisa corporativismo, assim, né, para poder pensar nisso que até hoje todo mundo usa aí, né, o Windows e, enfim, todo o conceito. Não adianta só tu ser muito esforçado, não adianta muito tu ter pais ricos e tal, ter o apoio, tu precisa nascer no momento certo também, né? Também. E aquela visão que a gente já falou, né, do Quick and Dirty OS, que eles tiveram a chance de adquirir e fizeram daí o produto virar o MS-DOS e o resto é história a partir disso daí, né? Exato. Essa coisa do privilégio é bem interessante de se ligar aqui, né? Ele tinha oportunidades aqui de falhar, quer dizer, ele não tinha uma preocupação exatamente de dar certo, vamos chamar assim, mas ele já tinha muita coisa que levava ele à frente de muitas outras pessoas, né? Exato. Essas nuances da idade e tudo mais e tal, mas tinha uma questão ali de recursos financeiros e de recursos de tempo também, bem dizer, para poder fazer acontecer, né? Gostei. Nesse livro aí do Fora de Série, traz outro exemplo pra gente aí que tu te lembra. Cara, bem no início do livro, acho que o primeiro exemplo que ele traz é de uma cidade nos Estados Unidos, que é da cidade de Rosseto. Eles começaram a pesquisar essa cidade porque ela tinha a menor taxa de infarto do país inteiro. E aí foram médicos, foram várias coisas lá descobrir, né, fazer pesquisas e tal, e eles não encontraram nada. Pesquisaram nessa cidade e não encontraram nada. Só que essa cidade, ela era, não sei se 100%, mas quase 100%, de imigrantes do interior da Itália, de uma cidadezinha lá do interior da Itália. E essa galera, ela era muito forte entre eles, a comunidade deles era muito forte. Então tinha um padre lá que quando tu chegava na cidade vindo da Itália, ele já te dava um emprego, já te dava algum curso de alguma coisa que tu precisava saber. Então todo mundo na cidade compartilhava conhecimento, todo mundo na cidade era meio como uma cidade de interior, assim, todo mundo se conhecia e se ajudava. E ali, por tu ter todas as oportunidades, tu se estressava muito menos, se alimentava muito melhor, toda a situação de uma forma holística trazia essa saúde para quem morava lá. Então, até nisso, né? Até nisso a tua comunidade é importante. Eu fiquei pensando aqui outras coisas desses acasos, né? Que as coisas acabam acontecendo. Eu lembrei da história das Apos, né? O pessoal meio que montou esse e-commerce, mas eles não tinham exatamente ainda um estoque dos sapatos que eles vendiam, né? Então eles arrecadavam os pedidos e eles tinham como referência uma loja que ficava próximo desse local onde eles estavam, e nos primeiros movimentos das Apos, essa loja era o estoque, também meio que a tabela de preços que eles utilizavam para validar o processo deles.
Então, muitas vezes, você simplesmente revendendo um produto, porque talvez você está entregando algum tipo de conveniência, algum tipo de apoio para a escolha daquele produto, pode ser o suficiente para poder cobrar um pouco mais do que de repente é o preço normal do produto, enfim. Mas é interessante ver essas possibilidades, né? Dizem lá também a história do Groupon em relação à pizzaria, né? Então eles começam a testar a questão dos cupons até chegar a um ponto onde, vamos fazer um software disso aqui, porque começou a ficar difícil ficar gerando esses cupons aqui e mandar PDF para as pessoas por e-mail, né? É interessante a gente poder usar ao que está ao nosso redor. Que é o que a gente falou no episódio, né? Olhar onde tu tá, põe os pés no chão, olha em volta, o que tu pode fazer, o que pode ser relevante. E a gente vem falando muito de tentar errar, né? Tentar errar. Só que é claro, né? A gente tem que entender também que algumas pessoas não têm o privilégio de tentar e errar muitas vezes. Então é por isso que a gente traz essas ideias de minimizar o risco. A gente não quer que tu faça 200 testes, 300 hipóteses. A gente quer que tu faça umas 10, umas 5, umas 20, né? Tem que errar rápido, tem que errar barato, porque a gente imagina que tu não tem dinheiro infinito para testar infinito, né? Então acho que essa que é a ideia. Minimize os teus riscos, olhe em volta, o que tu pode fazer, qual que é o próximo passo que tu pode dar. Acho que é isso que a gente tenta trazer aqui, né, Dani? E é isso aí, cara. E tem um lance também que eu vejo de princípios, que a gente vai em algum momento falar um pouco mais disso também. Aquela história que tu trouxe outro dia da gente conversando do Steve Jobs, da placa, da madeira, do cuidado. Tem certas coisas que podem vir da tua criação ou dos aprendizados que vem tendo ao longo da vida, né? Sim, o lance do Steve Jobs é... Nos primeiros computadores ele enchia muito o saco da galera que as placas tinham que ser bonitas. O desenho das placas, as conexões entre os chips, tudo tinha que ser muito bem feito. E as pessoas naquela época estavam nem aí, né? Quer dizer, até hoje tem muita gente que tá nem aí pra nada. Mas naquela época mais ainda. Então isso veio do pai dele, do coroa dele, que era marceneiro, e ele falava que a madeira de trás do armário tem que ser tão boa quanto a madeira que tá na porta, quanto a madeira que tá do lado, quanto a madeira que tá sendo visível. Porque a tua estrutura como um todo precisa ser muito boa. Não adianta só parecer bonito. Tudo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser muito bem construído. E isso leva tempo, isso é experiência, né? Isso é cuidado, né? Então não é fácil. Mas é o que fez a Apple ser o que ela é, essa construção, né? E aí fica também quais são as construções que tu teve, o que vai te levar, o que te ajuda dessas construções, o que te atrapalha, o que tu vai deixar de lado dessas construções, né? Eu acho que aí entra até um pouco de terapia, vamos dizer, né, Dani? Que também é um privilégio poder fazer. No mínimo, você tem que ter a sua rede de apoio e poder ativar essa rede de apoio para poder ter momentos de escuta, momentos de troca, momentos de apoio para você poder evoluir, né? Refletir sobre o que está acontecendo. Esse é o jogo. É isso aí. E agora sim a gente terminou. É isso aí, então. Agora dando tchau de verdade pro Gui. E tchau pra ti também, Dani. Muito obrigado por mais esse episódio. E obrigado a todo mundo que tá ouvindo também. Até a próxima. Valeu! Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Rádio Trama. Radiotrama.com